Muitas pessoas não sabem porque que sempre atrai o mesmo tipo de situação para a sua vida. Seja um parceiro ou uma pessoa que mente, que trai, que omite ou que sempre te abandona. Seja um chefe que a pessoa vai mudando, mas aquele sentimento que você tem com relação aos seus superiores sempre é o mesmo, ou seja, aquele incômodo que você sente aqui, mudam as pessoas, mas aquela situação, aquele sentimento, ele se repete, ou seja, você vê aquela mesma situação acontecendo na sua vida dia após dia, ano após ano. E por mais que você queira que isso mude, você não consegue. Um sentimento de impotência cresce cada vez mais dentro de você e hoje eu vou explicar por que isso acontece. Eu vou explicar de forma mais profunda por que você, de forma inconsciente, acaba sempre atraindo o mesmo tipo de situação para você. Então, se isso está acontecendo na sua vida, presta atenção nesse vídeo. Tudo isso que acontece na sua vida hoje, na fase adulta, ela teve uma programação que foi instalada quando você era bem pequenininho. Mas como assim, Juliana? As situações que acontecem na minha vida hoje são relacionadas ao meu relacionamento, que eu sempre acabo talvez atraindo alguém que minta, alguém que engane, alguém que me agrida, ou então o meu chefe, meu Deus do céu, ele sempre tem o mesmo tipo de comportamento. Todos os chefes que eu acabo atraindo para mim sempre tem o mesmo tipo, me tratam da mesma forma. E eu te digo que sim, essa programação que você tem aí, que foi instalada desde pequenininho, talvez seja uma programação desatualizada, uma programação que não serve mais para você, que foi uma programação errada, mas que foi colocada quando você era bem pequenininho. E para explicar como as programações foram instaladas dentro da sua mente quando você era pequenininho, eu preciso explicar sobre as ondas cerebrais. Quando nós somos crianças, até uns 5, 6 anos de idade, a onda cerebral que prevalece é a onda teta, ou seja, é uma onda onde você consegue moldar a mente de uma pessoa. E agora você que está assistindo esse vídeo, a onda cerebral que está aí fazendo com que você preste atenção no que eu estou dizendo é a onda beta, ou seja, é a onda que você está atento, está prestando atenção, está alerta a toda a informação, ou seja, nesse exato momento a onda cerebral que você está ativa dentro de você é a onda beta. E quando a gente é bem pequenininho, até os 5, 6 anos de idade, a onda cerebral é a teta. E qual é a diferença entre a onda cerebral beta e teta? A diferença entre a onda beta e a onda teta é que na onda beta a gente não consegue fazer nenhuma mudança. Por mais que a gente queira mudar, a gente não consegue. Por quê? Porque a gente está acessando no dia a dia a nossa onda beta. E as mudanças, as reprogramações mentais, todas as mudanças que a gente quer e que são a longo prazo, elas são feitas na onda cerebral teta. Então é por isso que a reprogramação mental, ou qualquer coisa que você queira mudar definitivamente na sua vida, é necessário fazer a mudança nas ondas teta. E voltando um pouquinho, falando daquela criança de 5, 6 anos de idade, até os 5, 6 anos de idade, a onda que prevalece nessas crianças é a onda teta, ou seja, ainda não existe a onda alfa dentro dessas crianças. E aí, você que é pai, presta muita atenção nesse ponto, porque até os 5 anos de idade a gente consegue, a criança ela vai ser moldada para se tornar o adulto que ela vai ser até os 5, 6 anos de idade. Por quê? Porque nas ondas teta é como se essa criança tivesse apenas uma esponjinha ali dentro da mente dela. Então tudo que você, pai ou algum adulto que ela tem, ela fica ali com muita frequência, ela só vai observando o tipo de comportamento que você vai tendo. Pai, mãe, situações que elas vão passando e tudo mais, elas vão fazendo downloads na mente dela, ou seja, ela vai absorvendo tudo ali, seja de coisas boas ou de coisas ruins. Por quê? Porque até os 5 anos de idade a criança ela não tem filtro. Ou seja, se eu falar para você assim, hoje adulto, você tá lá no topo de um prédio, pula desse prédio, você vai falar, não, eu não vou pular, porque isso se chama fator crítico. E esse fator crítico, ele é muito bom para determinadas situações, ou seja, determinadas situações de autopreservação. E a criança, até os 5, 6 anos de idade, ela não tem o fator crítico, ou seja, ela não tem esse filtro. Por isso que a gente sempre precisa estar atento à atitude dessas crianças. Por quê? Ela não tem noção do que é bom, do que é ruim, ela simplesmente está ali absorvendo tudo que é de informação, seja boa ou ruim, de pai, mãe, tudo que vai acontecendo na vida dela até os 5, 6 anos de idade vai moldar ela completamente.
E aí, falando de moldar a criança, essa criança até os 5, 6 anos de idade, se ela está numa família, que uma família tem pensamentos prósperos, pensamentos de proatividade, é uma família que sempre está no positivo, alegre, feliz, uma família, pai e mãe, que está sempre ali fazendo tudo para acontecer e tudo acontece de uma forma muito rápida e positiva, as programações que essa criança vai ter dentro dela, que ela vai se tornar um adulto, que faz tudo acontecer de forma rápida, eficiente, de uma forma muito tranquila. Sabe aquela pessoa que chega num lugar e tá tudo bagunçado e ela chega lá, ela põe ordem em tudo, o negócio cresce, prospera? Então, por quê? Porque dentro da mente dela existe uma programação de proatividade, de prosperidade, ou seja, o cérebro dela tá ali, a mente dela tá ali focada em como eu posso prosperar nesse negócio, como eu posso prosperar na minha vida, ou seja, o foco dessa pessoa é na atitude positiva, na prosperidade e enfim, para fazer a coisa crescer. Porém, se você vem de uma família que é uma família procrastinadora, uma família que deixa tudo ali pro final, vai empurrando com a barriga e você vai vendo pai e mãe, não gosta de trabalhar, fica empurrando, ou a mãe tem algum tipo de problema. O download que está sendo feito naquela criança ali até os 5, 6 anos de idade, nada mais é do que downloads de procrastinação, downloads de que você sempre tem que deixar as coisas para a última hora, downloads desse tipo, ou seja, completamente diferente daquela outra criança que vem numa família de proatividade, ou seja, nessa família essa criança está crescendo com downloads de procrastinação. E aí vem, por exemplo, um exemplo que eu gosto muito de dar. Se uma menina tá ali, vê o pai e a mãe. O pai às vezes é um pouco carinhoso com a mãe, porém o pai agride a mãe todos os dias. E o download que é feito ali naquela criança, naquela menina, de que pra eu me sentir amada, o masculino tem que o quê? Tem que me agredir. Ou seja, o que acontece? Aquela criança vai crescendo, vendo pai e mãe agredindo e ela vai fazer o quê? Ela tem ali dentro da mente dela que amor é igual a agressão. E aí ela cresce e na fase adulta o que ela faz? Ela acaba atraindo para a vida dela sempre pessoas que vão agredi-la. Por quê? Porque na mente dela a agressão é igual a amor. E por mais que ela não queira mais atrair homens agressores para a vida dela, é só isso que ela acaba se sentindo atraída, sentindo algum desejo só por aquele tipo de homem. E aí, gente, tudo isso é até os 5, 6 anos que a criança está sempre ali observando, ou seja, por isso que eu falo que você é um adulto hoje, a maioria das suas programações foram instaladas com 5, 6 anos de idade. Outro exemplo também que eu gosto muito de dar é com relação à bebida alcoólica, ou seja, a criança tá ali bem pequenininha, tá vendo o pai bebendo, ali bebe todos os dias e o pai tá se sentindo bem ali bebendo e a criança vendo o pai daquela forma e fala: papai, posso beber um pouquinho do que você tá bebendo? E papai fala assim: não, meu filho, você não pode, isso é coisa para homem, só homem pode beber isso. E aí, automaticamente ali, toda vez que o papai tá ali falando aquela frase, aquela criança vai fazendo downloads daquela frase e aí quando ela cresce, ele se torna um adulto alcoólatra. Por quê? Porque na mente daquela pessoa existe uma programação que para ser homem eu preciso beber e automaticamente aquela pessoa, para se sentir homem, como o papai falou, eu preciso beber. Então vocês conseguem ver, gente, que às vezes as pessoas elas bebem não porque elas se sentem bem, se sentem prazer, elas têm até o ganho secundário de dizer que eu bebo porque eu me sinto bem, porque eu relaxo, mas inconscientemente existe uma programação relacionada à bebida dentro da mente dessa pessoa. E aí, agora, depois de todos esses exemplos, você deve estar se perguntando: tá bom, mas e como é que eu mudo esse tipo de situação? Eu não aguento mais passar por isso, eu vejo muitas repetições acontecendo na minha vida e eu não quero mais isso pra mim. Juliana, como é que muda isso? E aí que entra o meu trabalho de reprogramação mental, pra gente entender aonde que foram instaladas essas programações na sua vida. Voltando um pouquinho nas ondas beta e teta, eu vou fazer aqui uma metáfora para vocês entenderem como é a diferença dessas ondas cerebrais e como elas são maleáveis, uma é maleável e a outra não. Imagina que você é um vaso de barro
E esse vaso de barro, ele já tá pronto, tá ali duro, pronto para enfeitar a sua casa, enfim. Esse vaso já ali cristalizado, imagina que esse vaso é as ondas beta, ou seja, não tem como você modificar o formato daquele vaso de barro da forma como ele está. Já as ondas teta é quando você ainda está construindo que aquele barro do vaso, ele está mole, ou seja, ele está plástico, você consegue moldar e modificar aquele vaso no formato que você quer, pode ser comprido, pode ser mais ovalzinho, e aí você modifica, molda aquele barro da forma como você quer. Ou seja, hoje em dia você é um vaso de barro já ali durinho, pronto para ser utilizado. E o vaso que está ali para ser modificado, moldado, são as ondas teta. Então, através do meu trabalho, através do trabalho de reprogramação mental, o que eu faço? Eu induzo você a chegar no estado de onda teta, onde a gente consegue modificar a sua mente, reprogramar a sua mente. E aí o que a gente faz? A gente vai atrás da causa raiz, da causa inicial, aonde que foi instalada pela primeira vez essa programaçãozinha que você tem, que pode ser de alcoolismo, pode ser de repetição de padrão de homens que agride, de mesmo chefe, ou até mesmo onde foi instalada programações da sua intolerância alimentar, do seu desconforto gastrointestinal. E aí a gente faz o que? Encontrando a causa raiz, a gente vai lá e ressignifica. Porque geralmente quando é instalado essas programações, não necessariamente, geralmente esse tipo de programação é instalada com alguma dor. Sempre algo aconteceu ali que não foi tão bom. E aí, encontrando a causa raiz, a gente vai lá, ressignifica. E o que é ressignificar? É dar um novo entendimento para aquela situação, é acolher muitas vezes a criança que precisa ser acolhida e que está dentro de você, a sua criança interior, ela precisa de ajuda. Ressignificando essa situação e muitas outras que podem vir a ter, a gente reprograma sua mente. Por quê? Porque no estado de onda teta é muito fácil, é muito maleável conseguir reprogramar. E a reprogramação mental, ela acontece depois de toda a limpeza de lixo emocional que vem acumulando dia após dia dessa programação que você vem vindo, ou seja, encontrando a causa raiz, por exemplo, de uma pessoa que tem uma repetição de padrão de que sempre atrai homens que agride, a gente vai lá e encontra a primeira vez que isso foi instalado. Porém, essa pessoa, ela já passou por muitas situações difíceis na vida dela e a gente precisa lá e ressignificar a maioria dessas situações que fazem com que para que ela mude esse tipo de programação. E encontrando a causa raiz, ressignificando, a gente reprograma a mente dela para quê? Para que ela consiga, dia após dia, entender que ela não tem mais aquela necessidade de atrair homens, de que o amor é igual à agressão, de que a bebida é igual a me sentir homem, me sentir macho, me sentir grande. Então, pessoal, esse tipo de situação que acontece é muito, muito mais comum do que você imagina, seja casos de repetição de padrão comportamental, seja situações que você passa na sua vida que sempre acontece a mesma situação, só muda as pessoas, seja em relacionamento, seja com chefe, seja na empresa, seja no seu dia a dia com pai, mãe, filho, qualquer tipo de situação que você vê que às vezes mudam as pessoas, mas aquela situação tá ali dia após dia, sempre acontecendo da mesma forma, é por isso. Por quê? Porque existe uma programação dentro da sua mente e isso, gente, pode ser para ansiedade, para depressão, para fobia, para compulsão alimentar, que você come e você não consegue modificar, por mais que você já tenha feito dieta, por mais que você já tenha feito reeducação alimentar, tentado fazer exercícios, você não consegue emagrecer. Por quê? Porque tudo isso tem ali uma programaçãozinha e por mais que você queira mudar, você não consegue. Por quê? Porque existe essa programação dentro da sua mente subconsciente e essa mudança só é feita através do subconsciente e das ondas teta. Então, gente, eu espero que tenha ficado um pouco mais claro quando eu costumo falar sobre reprogramação mental, sobre ondas cerebrais. E aí, se vocês tiverem qualquer dúvida, deixa aqui no comentário que vai ser um prazer auxiliar vocês para que vocês comecem a entender que vocês não precisam mais repetir esse padrãozinho que de forma consciente machuca tanto, que é possível sim modificar a sua vida e se tornar dia após dia a sua melhor versão.